E aí, doutora, como está? Bom dia. Olá, bom dia. Nesse dia ensolarado, em Cícero Dantas. Tem que ter a previsão do tempo antes. Tem que ter previsão do tempo, gente. Doutora, o que é considerada a paternidade socioafetiva? Bom, é muito comum hoje na rede, qualquer coisa, o cara fala assim, não é para namorar uma mulher com filho, porque você daqui a pouco vai pagar pensão socioafetiva. Tudo é pensão socioafetiva. Então, o que é primeiro a paternidade socioafetiva? Basicamente aquele padrasto que criou a criança. Pai é quem cria. Então, é um pai, uma pessoa que normalmente se envolve com a mãe, ou vice-versa, né? Porque pode ter madrasta socioafetiva também, é porque normalmente sempre bota na parte do pai. Mas pode ter a madrasta também, se envolve, tem ali um relacionamento e é cultivado uma relação afetiva com a criança e de sustento. Então, normalmente, esse padrasto, essa pessoa, acompanha a criança na escola, paga algumas despesas, como escola, plano de saúde, roupas para crianças, provém a criança, é conhecida na sociedade como pai. Então, assim, não, fulano é meu pai, não, ele é meu filho, entendeu? Tem esse reconhecimento, tanto na parte social, como nas redes sociais. Então, gente, não é só porque você está namorando uma mulher que tem filho, que automaticamente você vira um pai socioafetivo. Não existe isso. Para você se tornar um pai socioafetivo, primeiro tem que criar-se a relação e depois entrar com um pedido, tanto em cartório, ou em cartório judicialmente, a depender dos requisitos, para ter esse reconhecimento. Só gera direito à pensão depois de passar de toda a questão burocrática para ter o reconhecimento. Eu só rapidamente. Então, e o pai biológico, onde é que entra? Ele não vai pagar pensão? Paga. Os dois ficam com direitos e deveres iguais. Entendeu? Então, primeiro, vamos dizer, a prática é mais ou menos assim. A partir de 12 anos, você já pode pedir o reconhecimento em cartório da criança, não é? Então, o pai biológico, ele tem que concordar se ele existir no assento, né, que a gente chama, na certidão. Ele tem que concordar a inclusão desse novo pai e os dois ficam com deveres e direitos iguais quanto à questão da criança. Então, não é somente porque, assim, as pessoas acham assim, ficou perturbado isso, achando que somente você tem um relacionamento com a mãe, ou você morar com a mãe, você ter um relacionamento que você, de fato, vai pagar. E não é assim. Você primeiro tem que ser reconhecido como pai. Sim. E depois vai gerar o direito socioafetivo. Você pode morar anos e anos e anos como padrasto, com uma mulher, com os filhos já crescidos. Inclusive, pode fazer com os filhos maiores também, tá? Isso é um direito da pessoa, isso é considerado direito da pessoa. Acima de 18 anos, o pai biológico não precisa concordar. A própria pessoa pode ir lá pedir o acréscimo do pai socioafetivo. E vai caminhando. Então, não é somente o caso, eu vou ter um relacionamento ali com a mãe, vou morar junto com a mãe e vou ser pai socioafetivo da criança. Não existe isso. Porque criou-se esse enredo em volta disso, achando que somente você namorar, ter um caso, até casar mesmo com a mãe, você vai ter obrigações de pensão com a criança. E isso não existe. Certo. As obrigações do pai socioafetivo são iguais às do pai biológico? Como é essa relação? Quais são as diferenças e o que é igual? São as mesmas obrigações. O que é diferente o pai socioafetivo, ele escolhe ser pai daquela criança. Há uma nítida vontade de se reconhecer como filho. E o pai biológico não. Fez a criança, é pai biologicamente, vai ter que assumir. Entendeu? É como se fosse aquela famosa pai de coração, sabe? Aquele pai de coração, aquele padrasto, aquela madrasta, mãe de coração, que nutre um amor pela criança. Então, por exemplo, morreu, que é muito comum isso às vezes, criou a vida toda o padrasto, criou não sei o quê, pagou a vida, pagou os custos da criança, criou aquele relacionamento, mas nunca reconheceu no papel. Dificilmente, a não ser que tenha... assim, é muito difícil essa pessoa depois ter um direito como herança, por exemplo. Que é um dos direitos de ser filho. Todo mundo tem um direito de herança. O direito, inclusive, por exemplo, de pensão. Então, tudo isso são direitos
Quando a pessoa não tem esse reconhecimento no papel, fica difícil. Então, quando fica reconhecido, reconheceu, fez o procedimento todinho certinho lá no cartório, foi reconhecido. Pai biológico e pai socioafetivo vai ter as mesmas responsabilidades com a criança. Então, ali vão ser, pelo menos, no mínimo, 3 pessoas, 3 adultos, cuidando de uma criança. Uma mãe e 2 pais. Certo. E se o pai biológico não aceitar a situação, como é que fica? Se o pai biológico não aceitar, primeiro que não vai conseguir fazer em cartório esse reconhecimento. Pode ser que judicialmente consiga, por causa do bem-estar da criança, o padrasto comprovar que é ele que paga a escola, comprovar que ele está lá sempre junto, numa convivência com a criança, né? E que isso seria melhor para a criança. Mas isso, se o pai não concordar abaixo de 18 anos, só processo judicial. Acima de 18 anos, a pessoa já é maior, o pai não tem que concordar nada, não. Se a pessoa quiser, vai lá, bota o nome do padrasto e segue a vida. O pai, a partir de 18 anos, o pai não tem direito de opinar. Muito bem. Diferenças entre filiação socioafetiva e adoção. Bom, a adoção é um procedimento específico que você tem que se habilitar, você tem que comprovar financeiramente, né? E depois a criança vem para você. É totalmente diferente. A socioafetivo, você primeiro cria uma relação com a criança, você tem o sistema de cuidado, tudo normalmente, você tem contato com a família, porque tudo isso tem que ser provado num procedimento de reconhecimento, né? Tudo isso tem que ser provado. O que, às vezes, estão fazendo uma comparação é aquela famosa adoção brasileira. O que é adoção brasileira? É o que se faz, e todo mundo conhece um caso assim, que pega, antigamente, os pais não tinham condição de criar, davam para a família mais rica da cidade e falavam, eu queria ir. E a criança ficava lá sendo criada e era conhecida como filho, mas era uma criação assim, totalmente irregular, né, que a gente chama. Isso é adoção brasileira e isso é ilegal. Porque há um procedimento de adoção. A socioafetividade, você cria esse vínculo e você reconhece. O padrasto, tem muitos padrastos que é mais pai do que o próprio pai. Né? A gente sabe que tem muitos pais que somem, tem muitos pais que não aparecem, e quem cria é outra pessoa, é outro homem que aparece na vida daquelas famílias e criam. Então, é um reconhecimento de uma família que existe. A socioafetividade é um reconhecimento de uma família real. Entendeu? Que ele tem um vínculo verdadeiro entre pai e filho, independente da biologia. Tem amor, né? Quer dizer, doutora, a criança... tem que comprovar que realmente existe uma proximidade ali entre o filho e o pai socioafetivo? Tem que comprovar, é requisito. A justiça exige, é? Exige. Então, por exemplo, você casou agora ou começou a namorar uma mulher que tenha filho. Não é uma coisa que em 2, 3 meses você vai chegar lá e vai ter direito à pensão, vai ter direito a reconhecimento. É uma construção do longo ao tempo, né? Durante o tempo. Agora, não tem um tempo especificado. Mas para você criar um vínculo, um laço, uma responsabilidade até de criação, precisa desse tempo. Porque ninguém ama o outro em pouco tempo, a não ser casos de Hollywood, né? Aí é outra história. Vamos agora, para falar em Hollywood, vamos para Jeremoabo com Michel Almeida. Minha pergunta sobre a temática envolve a diferença quando existem aqueles casos dos filhos genéticos e os socioafetivos relacionados aos direitos. Em uma situação de filiação socioafetiva, como é que fica e qual é a diferença dos direitos entre os filhos genéticos e os filhos socioafetivos? Olha, inicialmente, depois de reconhecido como filho, não vai haver diferença. Vai ser filho igual. Então, os dois vão poder ter direito à pensão, os dois vão ter direito aos deveres de cuidado, então... vão ter direito à herança, vão ter direito a movimentar as coisas do pai. Então, os filhos vão ter direito iguais, tanto socioafetivo como genético. Repetindo, depois de ter feito todo o procedimento de reconhecimento, de ser pai de verdade. Né? Com pai de verdade, assim, botam entre aspas, uma forma no papel, né? Pai no papel. Se for só do coração, então, por exemplo, o padrasto que nunca reconheceu, não vai, somente vai ser considerado os filhos biológicos.
né? Se nunca houve um reconhecimento. Porque, gente, a socioafetividade, essa questão do afeto, é imprescindível a pessoa ter a vontade de reconhecer. Há alguns casos que na hora que abre a herança, os próprios irmãos reconhecem ali, entendeu? Tipo, também era filho, tudo. Mas isso é muito, muito, muito extremamente raro. Extremamente raro. Por quê? Reconhecendo aquele ali como irmão, eu vou ter que dividir todos os bens. E a gente sabe que ser humano é complicado. Né? Tem ser humano que fala que a vida inteira foi criado junto, tudo, e na hora de ter os bens, não. É tudo meu e nada seu. Acontece muitas brigas, hein? É o que mais tem. O que mais tem, né? Principalmente o filho verdadeiro com o filho afetivo, né? É o que mais tem, porque às vezes tem raiva. Porque, por exemplo, o filho genético não foi criado junto com ele. Por exemplo, aí às vezes tem uma raiva. Da outra criança fala, poxa, ele foi mais pai seu do que meu, por exemplo. E começam as brigas. Nessas horas, a gente fala, vai pro psicólogo, trata certinho e depois volta pra gente. Porque senão só vai ficar brigando na justiça e não vai resolver nada. Doutor, então é bom você só explicar aqui nessa reta final que não significa que o cara tá namorando lá com a menina, ela tem um filho e ele vai se tornar automaticamente um pai socioafetivo e vai ser obrigado a pagar a pensão. Não, tem todo um processo que envolve cartório, registro, autorização do pai biológico, a assinatura da mãe, da criança e tudo mais, né? Fiquem tranquilos. É isso aí, gente. Fiquem tranquilos. Homens de plantão, mulheres de plantão, fiquem tranquilos. Não caiam nessa história de internet que achar que somente que tá namorando ali, em 1 mês, 2 meses, a criança chamou você de pai, você já entra em pânico. Não é assim. Não é assim, tá? Não é bem assim. Cria primeiro, tem todo um procedimento e você, principalmente tem que querer reconhecer aquela pessoa como filho. Principalmente direito de família, gente, depois do novo Código Civil, é muito ligado ao querer da pessoa. Ninguém tem como obrigar você a querer nada. Tecnicamente não tem como obrigar. Né? Então, fiquem tranquilos e não caiam nessas conversas de coach, nessas conversas que vocês veem na internet sem pé e sem cabeça. Procurem saber. Tá com dúvida? Procura na internet, veja que é assim. E às vezes as pessoas falam muitas coisas sem saber. Então, fiquem tranquilos. Obrigado e até a próxima. Obrigado. E que se vocês quiserem falar comigo através do Instagram, marianarosario.dv e pelo número de celular 75999511163 e até o próximo programa. Até, doutora. Espere para o nosso cafezinho.